Levítico, capítulo 4. E o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Versículo 20. Sabemos que o pecado surgiu da rebelião de um anjo de luz que ambicionou ser semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. E por sua maldade, semeou discórdia no coração de terça parte dos anjos, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, e fez cair os nossos primeiros pais, Gênesis capítulo 3, versículo 6. A essência do pecado sempre será a maldade, a corrupção, mas nem sempre o pecado é gerado pela vontade de cometê-lo. Muitos, e até líderes religiosos, como no caso dos sacerdotes no capítulo de hoje, cometem pecados por ignorância, ou seja, pecados não intencionais. O termo usado para pecado neste caso é uma palavra hebraica que significa errar o alvo. Diferente da raiz hebraica para iniquidade, que significa pecado deliberado, em que alguém sabe que está pecando, mas escolhe permanecer nele. O pecado por ignorância ou não premeditado, apesar de não ser doloso, não deixa de ser pecado, e Deus concedeu aos seus filhos uma provisão especial a fim de que houvesse expiação para este fim específico. Os sacerdotes, a nação, seus príncipes e cada indivíduo eram chamados a oferecer aqueles sacrifícios, quer seus pecados fossem ocultos ou notórios à coletividade. Através destes sacrifícios, do reconhecimento de que precisavam do auxílio e perdão de Deus, a fim de ensiná-los a andar pelo caminho correto, os filhos de Israel adquiriam uma fé sólida e a cada passo seriam ensinados a fazer diferença entre o santo e o profano. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância nos ensinam duas lições de cunho espiritual extremamente relevantes. Primeiro, que não há desculpas para o pecado, pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pecado é pecado, não importa se culposo ou doloso. E segundo, que Deus deseja nos estender o seu perdão, mesmo por pecados que cometemos sem saber. Creio que o texto a seguir resume bem o desejo do Senhor em nos reconduzir ao alvo. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, versículo 21. Precisamos do Espírito Santo a nos guiar pelo caminho, a fim de que nossos tropeços e quedas não sejam fatais. O objetivo final destes sacrifícios era o perdão, como percebemos nas expressões. E eles serão perdoados, versículo 20. E este lhe será perdoado, versículo 26. E lhe será perdoado, versículo 35. Amados, cada dia o Senhor nos convida a irmos ao pé da cruz e ali oferecermos o sacrifício de um coração contrito e desejoso em fazer a sua vontade. Através das Escrituras, o Espírito Santo tem nos ensinado, nos repreendido, nos corrigido e nos educado na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Temos nós aceitado ouvir a sua voz a nos conduzir pelo caminho? Infelizmente, enquanto estivermos na condição vulnerável de pecadores, corremos o risco constante de errar o alvo. Mas para todo filho e filha de Deus que diariamente dedica a vida no altar do Senhor, há uma maravilhosa notícia. Ora,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. Cristo Jesus está de braços abertos para nos receber e perdoar os nossos pecados. Enquanto a graça ainda nos está disponível, corramos ao encontro daquele que já realizou por nós o perfeito sacrifício. O fato do Senhor não levar em conta os tempos da ignorância não significa que devemos permanecer ignorantes, mas que diligentemente, como herdeiros do reino eterno, devemos seguir os passos daquele que sofreu em nosso lugar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pois todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, nascidos de Deus. Rosana Garcia Barros.